Cientistas descobriram um remédio que te faz viver mais tempo, melhora sua memória, te deixa mais criativo, mais atraente e mais magro, protege contra o câncer, demência e diabetes, e você ficará muito mais feliz, menos deprimido e muito menos ansioso. E esse remédio é o hábito de dormir bem. Dormir menos de 6 a 7 horas abala o nosso sistema imunológico, aumenta o nosso risco de desenvolver câncer e é um fator decisivo para a gente desenvolver Alzheimer ou não, além de contribuir para as principais doenças psiquiátricas que existem hoje, como ansiedade, depressão ou até tendência a suicídio. O homem é o único animal que se priva de sono. Se você pensar bem, todos os animais, eles dormem na hora certa e acordam na hora certa. Só o ser humano que não consegue fazer isso, e desde a época industrial para cá, ele vem agravando isso de uma forma grave. Segundo a OMS, todos os países industrializados sofrem com uma epidemia de sono. No trânsito dos Estados Unidos, a cada 30 segundos, morre uma pessoa por falta de sono. E esse número é muito maior aos acidentes causados por drogas e álcool somados. O prejuízo de ficar uma noite sem dormir é muito maior do que ficar sem fazer atividade física e sem se alimentar durante o dia todo. Ficar sem dormir aumenta o hormônio que estimula a gente para comer mais. Então, se você tem insônia, se priva de sono, você vai sentir mais fome e pode ficar mais obeso. E neste vídeo eu vou falar sobre esse livro incrível, que é o Porquê Nós Dormimos, do Matthew Walker. Matthew Walker, ele é um especialista e um cientista que estudou a vida toda esse tema. Até hoje ele está estudando. Ele entrega pra gente muitas pesquisas interessantes e bastante informação bem útil para a gente aprender sobre a importância de dormir bem. Então fica até o final do vídeo para você aprender todas essas dicas. Bora! Um experimento global que afeta 1,5 bilhões de pessoas é a mudança do horário de verão. É quando a gente atrasa o relógio uma hora para ter alguns benefícios aí, tanto de economia de energia, entre outros. Só que existem hospitais que registram um aumento gigantesco de ataques cardíacos. Junto com isso, há um aumento nos acidentes de trânsito logo no outro dia da mudança do horário de verão. E o curioso é que quando o horário volta ao normal, há uma queda drástica no número de ataques cardíacos e acidentes de trânsito. Por isso não devemos subestimar uma hora de sono a mais ou ir dormir uma hora mais cedo, porque isso afeta gigantescamente a nossa qualidade de vida, que é o nosso coração, e também o nosso estado de alerta quando a gente está dirigindo de manhã. Isso é muito grave e é muito crítico. Segundo um experimento com 2 pessoas, uma que dormiu 2 horas por noite e a outra que dormiu 8 horas por noite, foi mostrado para elas 100 fotos de objetos ameaçadores ou animais ou coisas. Por exemplo, casas incendiadas, fotos de cobra atacando. A pessoa que dormiu 5 horas, ela teve ali o seu estado de alerta bem mais prejudicado e ela ficou muito mais assustada com essas fotos. O experimento mostra que a amígdala teve um aumento em suas atividades em até 60% nas pessoas privadas de sono. Então, se você dorme menos de 7 horas, você vai estar com a amígdala mais ativa, ou seja, você vai estar mais estressado no dia e vai ter mais reações ao cotidiano e vai sempre estressar toda hora. E como eu disse, vai ter uma probabilidade maior de ganho de peso e de diabetes tipo 2. Foi realizado um estudo com pessoas saudáveis que durante 6 dias foram privadas de sono por 4 horas. E o final do resultado mostra que a capacidade de absorção de açúcar no sangue reduziu em 40%. Outro estudo europeu com mais de 25 mil pessoas mostrou que dormir menos de 6 horas por dia aumenta as chances de a gente desenvolver câncer em 40%. E até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já classificou oficialmente o trabalho noturno como provável cancerígeno. Mas Jefferson, eu já entendi que eu preciso de cuidar do meu sono, agora você tem que me falar como que funciona isso, o que eu tenho que fazer para ter um sono bom, para evitar essas coisas. Então vamos lá, o sono é dividido em 2 ciclos. O sono REM, que é aquele sono mais conhecido como sono leve, e o sono NREM,
que é mais conhecido como sono profundo, mas ele também tem estágios leves. Mas vamos deixar dessa forma para a gente entender melhor. Durante uma noite de sono, nós passamos por 5 ciclos de 90 minutos entre sonos REM e sonos NREM, sonos leves e sono profundo. Na primeira metade da noite, nós passamos mais tempo com o sono pesado e da segunda metade até o fim, nós usamos mais o sono leve. Durante o sono pesado, as nossas memórias são consolidadas, passando do hipocampo para o neocórtex. Quando a gente aprende uma coisa nova, ele fica preso no nosso hipocampo, que é o espaço onde a memória é curta, pode apagar a qualquer hora, e ela é transferida para o córtex pré-frontal, onde a informação ela fica por mais tempo. Então, o sono é importante para isso, principalmente o sono profundo. Ela serve também para esquecer alguns fatos. Então a nossa mente, ela organiza a nossa cabeça como se fosse uma gaveta. O sono também nos faz esquecer de alguns fatos que não são úteis. Imagine se você lembrasse de tudo que aconteceu no dia anterior, tudo mesmo, e ficar com aquele monte de informação presa na sua cabeça. O sono é importante para isso, para a gente esquecer alguns acontecimentos que não são úteis e se lembrar mais daqueles que a gente precisa realmente lembrar. Ele também é responsável pela nossa memória de habilidades. É quando a gente aprende um comportamento novo e vai treinando aquela habilidade no sono. Imagina aí você começou a tocar o violão, começou a andar de bicicleta ou dirigir, o seu sono vai consolidar isso para você de uma forma muito eficaz. Estudos mostram que 35% do aprendizado ocorre depois de um dia. Na verdade, uma noite de sono você já consegue ter esses benefícios. E na segunda metade do sono está mais presente o sono leve, que é o sono REM. Ele é responsável por regular o nosso estado emocional. Imagina que você está estressado, tem um monte de problema para resolver. Então o sono leve ele vai ajudar a restaurar isso aos poucos. Ele é responsável também pela nossa criatividade. Então se você está sem ideias, está meio perdido, o sono REM é feito para isso, para conectar ideias na nossa mente e deixar a gente muito mais criativo. Também a nossa tomada de decisões, a qualidade das nossas tomadas de decisões depende do quão a gente é bom no sono leve, quão a gente aproveita ele com qualidade. Então se você está tomando péssimas decisões no seu dia, quer dizer que o seu sono leve está sendo comprometido. E você aí que anda dependendo do despertador para acordar de manhã, saiba que o seu sono leve está sendo prejudicado e essas coisas que eu falei aqui agora, você não está tendo qualidade para conseguir esses benefícios. O álcool também é muito prejudicial ao sono REM. Quando a gente toma álcool, a gente vai ficar lá bêbado, vai ficar lá mais leve. E quando a gente dorme, parece que a gente dormiu uma pedra. Isso é porque o sono NREM, que é o sono pesado, foi mais intenso. E o sono REM, que é o sono leve, ele foi comprometido. Então você vai acabar perdendo consolidação de memória, sua criatividade, as coisas que você estudou nos dias anteriores. Então isso vai ser muito prejudicado. Existem pesquisas de quem bebe todo final de semana perde o que aprendeu nos dias de semana. Então se você é um universitário, estudante, estuda de segunda a quinta, sexta-feira vai pro bar beber, saiba que e o seu nível de aprendizado poderia ser muito melhor se você não usasse álcool. Jefferson, eu entendi que o sono tem algumas fases que eu preciso de regular bem essas fases para mim ter os benefícios que você disse. Mas como que eu sei se eu estou dormindo bem ou não? Tem alguma forma de saber? Existem alguns indícios para saber se a gente está dormindo bem ou não. Primeiro, se você consegue voltar a dormir entre 10 e 11 da manhã, quer dizer que você não teve um sono de qualidade e o seu corpo está pedindo mais horas de sono. Segundo, se você precisa de estimulantes para iniciar as suas atividades de manhã, por exemplo, café, energético, essas coisas, quer dizer que você não descansou o suficiente e não está pronto para iniciar o dia. Ou se você precisa do famoso despertador para tocar todo dia para te acordar, saiba que o seu sono está sendo prejudicado, principalmente o sono REM, que é responsável pelo nosso estado emocional, as nossas tomadas de decisões e o nosso nível de criatividade. E qual horário eu devo dormir? O nosso corpo ele tem um ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, que dita para a gente o horário que a gente tem que ir para a cama e o horário que a gente tem que despertar. Existem estudos que comprovam que a rotação da Terra, as 24 horas que demora para a Terra girar em torno de si, é muito semelhante ao nosso relógio biológico. Tem diferenças entre 10 e 15 minutos, mas nós fomos feitos para viver aqui na Terra e ela é toda feita pra gente. Então a gente tem que respeitar a nossa natureza.
Você já se perguntou por que meia-noite se chama meia-noite? É porque já está no meio da noite. E muitas pessoas vão dormir esse horário, depois de mandar um e-mail, depois de responder uma mensagem ou ficar em redes sociais. Só que nós não fomos feitos para dormir esse horário. Sabemos que existem pessoas que são matutinas, que têm o hábito de acordar mais cedo, naturalmente, e pessoas que são noturnas, que naturalmente vão dormir mais tarde e vão acordar também mais tarde. Segundo o Matthew Walker, existe uma proporção. 40% das pessoas são matutinas, ou seja, acordam mais cedo naturalmente. 30% das pessoas são noturnas, vão acordar mais tarde. E os outros 30% é uma soma dos dois. Então não existe horário certo de dormir. O único horário errado é dormir depois de meia-noite. Então entenda se você é uma pessoa matutina ou se é uma pessoa noturna. Faça o teste. Tente ficar um tempo dormindo mais cedo e tente ficar um tempo dormindo mais tarde. Você vai perceber seu nível de energia, como que vai estar. Segundo o autor, nós deveríamos dormir de forma bifásica, ou seja, 2 vezes durante o nosso dia. Uma à noite, a gente dorme às 8 horas da noite, e uma logo depois do almoço, que é uma soneca, que é um cochilo. Isso é tradição em tribos antigas, como os Hadzas e a tribo Gabra, que elas até hoje têm esse mesmo costume de dormir às 8 horas durante a noite e um pouco depois do horário do almoço, que é a famosa sesta. A palavra sesta, ela significa o sexto, quer dizer a sexta hora depois do início do sol, que é meio-dia. Então todo mundo tem que tirar uma sesta depois das meio-dias, que vai ser benéfico para a saúde. Mas Jefferson, eu trabalho o dia todo, eu tenho só um tempo de almoço, eu não consigo parar para fazer sesta. Eu sei disso. A sesta hoje é considerado como uma vida de luxo. Se você consegue dormir depois do almoço, você está muito bem. Mas eu estou falando de 20 minutos. Você pode almoçar tranquilo e fazer 20 minutos de sesta. Isso vai trazer benefícios gigantescos para a sua saúde. Falando disso, antes do ano 2000, no país da Grécia, o período de trabalho era diferente. Era das 9 às 13 horas e depois eles fechavam tudo durante a tarde e começavam de novo às 17 horas até às 21 horas. Esse era o horário de trabalho do pessoal. Só que durante a pressão aí da modernidade, eles foram quase que forçados a trocar o horário para o horário que a gente tem hoje, que é de 9 às 18, trabalhando sem descanso. Só que nesse período, uma equipe de Harvard fez uma pesquisa com pessoas lá na Grécia de 20 a 83 anos. E infelizmente descobriram que houve um aumento muito grande de doenças relacionadas ao coração. Esse aumento se deu entre 37% e 60% a mais do que antes. E uma ilha chamada Icária, que é na região da Grécia, ela foi poupada dessa alteração de horários. E hoje ela é conhecida como a ilha que as pessoas esqueceram de morrer, porque lá tem muitas pessoas idosas, com saúde. E lá também é conhecido como local onde as pessoas conseguem chegar aos 90 anos 4 vezes mais do que um americano comum. Então vocês perceberam que a sesta é uma questão de saúde do coração e longevidade, que isso nem precisa de falar que é importante. Mas Jefferson, você falou um monte de coisa aqui, você falou que a gente tem que dormir bem, que falou sobre o ciclo do sono, um monte de coisa, mas e a prática? Como que eu consigo colocar isso em prática hoje para eu conseguir dormir melhor? Eu vou te falar 10 dicas que você pode aplicar hoje para você conseguir dormir melhor. A primeira é se expõe à luz natural imediatamente. Se você está sempre no escritório, está sempre preso, o seu cérebro não entende que já é dia. Às vezes você está no escuro e ali o seu relógio biológico não consegue processar isso bem. Então sempre que você está de manhã, se expõe à luz do sol, e sempre que está à tarde, se expõe à luz da tarde. Também faz sentido e ele vai conseguir processar isso de uma forma natural e o seu sono vai ser de melhor qualidade. Segunda dica, cafeína só até às 15 horas. A cafeína fica no nosso corpo durante 12 horas e ela vai atrapalhar nosso sono. Tem gente que fala que eu tomo cafeína normal e eu consigo dormir. Ok, você vai conseguir dormir, só que a qualidade do seu sono vai ser muito prejudicada. Os seus ciclos de REM e NREM, eles podem não funcionar corretamente mesmo você dormindo. Então você vai ter prejuízo. Terceira dica, soneca depois do almoço, a famosa sesta. Faça cestas, aproveite, depois do almoço ali pare, dá uma deitada, 20 minutinhos só, para você conseguir restaurar as energias e ter mais qualidade de vida. Quarta dica, diminua as luzes à noite. O nosso cérebro ele não entende que já é noite quando tem uma luz acesa e vai achar que é a luz natural. E ele vai bloquear os receptores
disruptores do sono. Então, quanto menos luzes, melhor. Ou, se você tem que ficar em alguma luz, prefira luzes quentes, luzes amarelas, e evite ao máximo luzes azuis ou brancas. Quinta dica, evite refeições muito volumosas, você pode ser prejudicado e o seu corpo ele não vai conseguir se preparar bem para o início do sono. Dica número 6, diminua a ingestão de água depois das 18 horas. Isso vai ajudar para você não ficar indo no banheiro toda hora durante a noite. Dica número 7, uma das mais legais. Mude o seu despertador para te avisar quando você tem que dormir. Todo mundo coloca o despertador para acordar, que é o mais comum, mas muda para ele te lembrar a hora que você tem que ir para a cama, que você vai conseguir acordar de forma natural, aproveitar bem o sono leve, vai restaurar suas memórias, criatividade, etc. E vai ter uma qualidade de vida melhor. Dica 8. 3 horas antes de dormir, cesse as habilidades intelectuais. Então, crie um ritual de sono. Não fica estudando ou assistindo alguma coisa que tem que pensar. Começa a fazer coisas mais leves e mais tranquilas. 3 horas antes. Dica número 9, faça uma meditação antes de dormir. A meditação vai te ajudar a relaxar muito mais rápido e com a prática você vai conseguir fazer isso de forma natural. Então, pratique meditação antes de dormir. Dica número 10, se você dormir tarde, não acorde depois das 8 da manhã, porque isso vai fazer com que você durma mais cedo no outro dia. É melhor a gente perder um dia do que perder vários dias seguidos acordando tarde. Então, se você dormiu tarde, acorda cedo e tenta dormir cedo logo no próximo dia e não deixe isso virar um ciclo. E se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo. Tem muito mais conteúdo lá dentro. Eu trouxe só uma ideia para vocês aqui do que passa no livro. Esse livro é muito legal. E se você está gostando dessa série de assuntos que eu falo aqui no canal, curta esse vídeo para você incentivar a gente a continuar fazendo esses vídeos para você. E comente aqui o que você achou, qual mudança que você vai fazer para ter uma boa qualidade de sono. E sempre lembrando, toda semana, vídeo, domingo, meio-dia, liga o sininho para você receber as notificações do vídeo e aguardo você semana que vem com mais vídeos. Show? Valeu!